Flex Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre o TRX-F11, o TRX Real Estate. Eu tenho aqui esse fundo imobiliário na minha carteira da aposentadoria. Eu comprei num preço até razoável, aí tá quase elas por elas ali agora, né? E eu achei esse fundo bem interessante, está entregando um bom yield, uma diversificação bem interessante de imóveis. O fundo está cotado a R$ 100,10. Entregou um yield aqui ó, de 13,30%. Belo yield aqui, mais de 1% ao mês. P sobre VP de 0,99, está no seu valor patrimonial. Vai ser uma nova emissão aí, mas só que vai ser quase o valor do secundário, né? Eu não vejo nessa situação aqui dessa nova emissão, né, que vale a pena, né, entrar. E a liquidez diária é de 10 milhões de reais. Bem tranquilo de comprar e vender cotas desse fundo. Variação de 12 meses de 9,62%. De 0,93%. A gente observar aqui, ó. Vem entregando um yield bem interessante, né? Todo ano tá como um reloginho aqui, né? Só aqui que não... Mas aquele, como entregou bastante... aquela entrega de porrada de semestre, né? Mas aí aqui em janeiro ele não teve aumento no seu recorrente, não, tá vendo? 0,93 a 93, mas entregou aqui o não recorrente bem interessante. Em setembro de 2025, TRXF, XF11, teve o início em mês 10 de 2019, tem uma taxa de administração de 1% sobre o valor de mercado, prazo indeterminado, público-alvo, investidor em geral, qualquer um pode investir nesse fundo imobiliário. Tem uma taxa de performance de 20% sobre exceder o IPCA mais 6% ao ano. O fundo já fez 11 emissões, estamos na 12ª emissão aqui para captar mais. 2 bilhões de reais, né? Aí esse fundo aqui vai passar de 5 bilhões. Vai ser um baita de um fundo agora. E tem número de 74 imóveis na carteira. A área bruta locável de 731 mil metros quadrados. Valor patrimonial por cota de R$ 101,52. Tem um prazo médio remanescente dos contratos de 14,28 anos. Foi aprovada aqui a 12ª emissão de cotas de TRXF11 no valor de 2 bilhões de reais. Um baita de uma emissão. E tem um lote adicional de 50%, que pode chegar a 3 bilhões de reais. O fundo também fez duas aquisições, né, do Galpão Mercado Livre em Araucária, no valor de 207.934. E vai gerar um dividend yield on cost de 12 meses de 12% ao ano. E também fez essa aquisição do lojas Açaí Atacadista em Aparecida de Goiânia, no valor de quase 60 milhões de reais, com capture rate de 8,5% ao ano. Os ativos fazem parte do pipeline da 11ª emissão, que possui contratos de locação atípicos com prazo de 10 a 20 anos. E os contratos são... Normalmente a multa é o remanescente do contrato. O valor remanescente do contrato de locação. On guidance aqui, a distribuição de 0,90 a 0,93 por cota até dezembro de 2025. O fundo comprou 70% da participação do Hospital Albert Einstein aqui. E tem uma inauguração prevista para julho de 2026. E terá o início de contrato de locação atípico de 20 anos com o Hospital Albert Einstein, considerado o melhor hospital do Hemisfério Sul. Dia 26 de setembro soltou o fato relevante da aprovação do início da 12ª emissão de cotas do TRXF11, destinada para os próprios cotistas e fundos de investidores profissionais. Então, essas pessoas físicas não poderão entrar, né, se não tiver cotas desse fundo. Só vai ter direito para quem já tem cotas desse fundo e que vai poder subscrever.
nesse valor aqui, ó, de R$ 100,33. De proporção é esse. O número de cotas vezes 0,61428324696. É um número bem grande, né? Aí vai sair o número de cotas que você vai ter direito de subscrever. Pipeline dos imóveis que o fundo quer adquirir aqui, né? São Paulo, esses varejos big box, esses atacadistas, esses imóveis grandes, né? Um quadradão, que é para supermercado, atacadista, né? Renda urbana. Aí esse varejo big box aqui também, logística, centro comercial. E aqui tem o yield on cost inicial, que é de 8% ao ano. Em comparação aos imóveis físicos, tá que tá rendendo bem, né? É que eu tinha um imóvel comercial aqui que rendia 0,4% ao ano, né? Eu gosto desses imóveis aqui de varejão mesmo, esse de renda urbana, porque tem uma ótima rentabilidade, né? No ano. O de valor de imóvel vai ser de 2 bilhões 380 e o valor a pagar em cotas na 12ª emissão é de 1 bilhão 910. Pré-emissão e pós-emissão, né? O valor de investimentos em imóveis de 4 bilhões 242 vai para 6 bilhões 622. Um acréscimo aí de 56,10%. E o valor patrimonial é de 3 bilhões 285. E depois da emissão, pós-emissão vai para 5 bilhões 285. Uma valorização aqui de 60,87%. E a ABL também vai quase que dobrar aqui também. E a área de terreno ficou bem interessante também, né? De 1.428 vai para 2.269. E já saiu e tem um capture rate aqui antes da emissão e pós, né? Não vai se alterar, né? Depois da emissão. Tá bem movimentado aqui, né? E também tem essa do dia 11 de setembro de 2005 foi anunciada a conclusão da aquisição de 43,82% de um galpão logístico locado para o Mercado Livre Araucária, em Curitiba. O contrato de locação é atípico, possui prazo de vencimento de 10 anos. O valor de aquisição foi de 207 milhões e 900, sendo 105 milhões e 900 na assinatura e o restante aqui de 101 milhões e 900, duas parcelas semestrais consecutivas de 50 milhões e 900. Então o que vai ser bem interessante, ele vai ser corrigido pelo IPCA, né? Mas só que com essa aquisição, logo que você paga a entrada aqui, de 105 milhões e 900, você vai receber já 100% da receita do aluguel. Por isso ele dá uma alavancagem aqui na receita quando eles compram parcelado. O fundo do TRXF vai abrir mão de 100% da taxa de gestão mensal, equivalente à posição que o TRXF11 possui do TRXY11. E na DRE, dando uma olhada aqui em setembro, teve uma receita aqui total de 42 milhões 256 e uma despesa de quase 9 milhões, dando um resultado operacional por cota de R$ 1,03 e distribuiu 93. Então ele fez uma reserva de lucro aqui nesse mês. O fundo tem esse rendimento acumulado por cota de 67 centavos. O prazo remanescente dos contratos de locação é de 14,28 anos. A gente pode dar uma olhada aqui, em 2035 vai vencer 36,32% dos contratos e só após 2041, 50,75% dos contratos de locações irão vencer. A alocação dos recursos, 70,6% em imóveis. Aí eles têm participação desse fundo aqui, ó, TRXB11, 18,02%, renda fixa 2,88% e fundos imobiliários 1,81%. 43,18% é atacadista, 38,81% varejo, casa e construção 11,33% e agora com o hospital ali, ó, 6,89%. A receita aqui por inquilino vem do Açaí, depois Mateus, Pão de Açúcar e vem diminuindo aqui, ó, Obra Max, Extra, Mercado Livre, Leroy Merlin.
O TRXF é proprietário direto desses imóveis aqui, ó. 18 Pão de Açúcar, 12 lojas Grupo Mateus, Extra, todos esses imóveis. E indiretamente, através desse fundo imobiliário aqui, ó, é o 9 lojas Açaí, 3 lojas Pão de Açúcar e 2 extras. O total de ativos, o fundo tem 4 bilhões 630, tem um saldo devedor aqui, ó, das securitizações, né? Dos imóveis que eles compraram as parcelas, tem quase 1 bilhão, representa a securitização por imóveis de 21,83% essa dívida. Mas a alavancagem líquida é de 12,68%. E o fundo tem esses ativos aqui, ó, com liquidez, que representa 423 milhões, né? Então, então, um pouco menos que a metade aqui que ele tem aqui, né, de, de ativos com liquidez, né? Então, dá para segurar bem aqui a barra aqui das alavancagens do fundo, né? Sendo que o fundo necessita, para pagar as amortizações nos próximos 12 meses, de 51 milhões e 93 mil reais. Então, o fundo está bem tranquilo em relação à sua alavancagem, né, da dívida. É aqui, ó, o patrimônio do TRX B11, né, que também é de 735 milhões, que é esse fundo imobiliário aqui, para ele ter essa participação desses imóveis, né. Tem uma alavancagem aqui, ó, de 394, 400 milhões. E relação securitização imóveis é uma alavancagem de 54,14% a um IPCA de 5,48%. Até que uma dívida barata, né, em comparação ao que temos hoje. Eu vou conversar com vocês, galera. É um fundo imobiliário que eu acho interessante. Eu tenho na minha carteira da aposentadoria. Está entregando um ótimo dividend yield, alavancagem controlada, né? Porque normalmente a alavancagem é o mesmo prazo que o vencimento dos contratos dos CRIs, da sua dívida, né? Então eles são bem casadinhos aqui a sua dívida, né? Porque se caso o inquilino sair também, ele vai ter que pagar uma multa, né, de um contrato atípico, né? Que é o saldo remanescente do contrato. Então, mesmo se ele sair antes, ele vai ser obrigado a pagar essa multa, né? Para cobrir essa alavancagem, porque normalmente a data dos vencimentos são bem parecidas, né? E é isso, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, para você, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!